Então, continuando a aula sobre os aspectos radiográficos da cárie dental, nesta segunda parte iremos abordar a classificação radiográfica da cárie dental. Uma das principais formas de fazer a classificação das lesões de cárie é usando os scores do ICEDAS, certo? No entanto, mesmo que exista um critério radiográfico para classificar a cárie pelo sistema ICEDAS, esses critérios que falaremos em seguida, vocês vão ver que até o final desse vídeo a gente vai abordar e vai voltar aos critérios do ICEDAS. Esses critérios, né, eles são um pouco complicados de classificar radiograficamente e um tanto quanto limitados para classificar as radiografias, porque eles não levam em consideração, por exemplo, na classificação, todas as faces que podem ser acometidas ou todas as superfícies que podem ser acometidas pelas lesões de cárie. Assim, tá, como disse, vamos voltar a falar em ICEDAS daqui a pouco, tá? Mas como disse, para nós, né, radiograficamente, quando nós vamos avaliar uma radiografia e que detectamos a presença da lesão, ou vamos fazer um laudo em que precisamos descrever as características dessa lesão de cárie, nos baseamos muito numa classificação ou numa descrição que leva em consideração a superfície ou a face dentária que apresenta uma imagem sugestiva de uma lesão de cárie. Nós então classificamos radiograficamente a cárie em cáries proximais, quando as imagens estão presentes em faces mesiais ou distais do elemento dentário, em oclusais, quando a imagem está no oclusal, faces livres, quando essas cáries acometem a face vestibular ou a face palatina, lingual, né, dentes superiores ou dentes inferiores, e diferente das três primeiras, que são imagens que a gente observa na coroa dentária, a última classificação é quando essas imagens radiolúcidas não estão mais na coroa e sim nas raízes, tá? Em alguma face radicular, abaixo da junção cemento-esmalte. Então, são cáries chamadas de radiculares, tá? Ou também de cementárias, porque é o primeiro tecido, digamos assim, que sofre a perda de mineral, que sofre o processo de desmineralização quando a lesão acomete as raízes. Então, começando com as cáries proximais, e elas podem ser divididas, né, além de ser chamadas de cáries proximais em esmalte e cárie proximal em dentina. Bom, de uma forma geral, né, já sabemos, todas as imagens de cárie são imagens radiolúcidas. Quando elas estão nas faces proximais e limitadas ao esmalte, ou seja, elas ainda não atingiram ou não chegaram exatamente no limite amelodentinário, porque quando elas chegam no limite amelodentinário, aí elas já são cáries que são consideradas em dentina, certo? Quando elas até chegar no limite amelodentinário, então são cáries em esmalte, e elas têm uma forma, tá? Lógico, essa forma é aproximada, por isso que ela está aqui entre aspas, uma forma aproximada, semelhante a um cone ou a um triângulo, tá? Com a parte da base voltada para a superfície externa do dente e o ápice voltado para o limite amelodentinário, sem necessariamente ultrapassar o limite amelodentinário. Ultrapassando o limite amelodentinário, já são cáries consideradas em dentina, tá? E essas lesões mais ou menos apresentam esse formato justamente porque o processo de perda, o processo de desmineralização vai seguir a direção dos prismas de esmalte. São convergentes para a região do limite amelodentinário. Tá? Então, é isso aqui que a gente observa, tá? Quando o esmalte ele perde a densidade, né? Esse dente aqui está um pouco mais visível, né? A gente consegue perceber que o esmalte que antes era radiopaco, em uma determinada porção assume esse formato
desculpa, assume essa imagem mais radiolúcida. Aqui ele está com o formato típico, né, do triângulo, com base voltada para o limite, para a superfície externa do dente e o ápice voltado para o limite amelodentinário. Pode ver que ele não chegou exatamente no limite amelodentinário, então é uma lesão restrita ao esmalte, certo? Essa aqui é uma lesão um pouco mais extensa, um pouco mais profunda e um pouco de mais fácil visualização. Mas lembrem que no vídeo anterior eu falei para vocês que era um dos diagnósticos, apesar de muito característico, né? É difícil a gente dizer que existe um diagnóstico diferencial para a cárie. Não, a gente observa a imagem radiolúcida, seja no esmalte ou seja na dentina, e sabe que aquilo é uma lesão de cárie, né? Mas essas lesões menores, elas são muito difíceis da gente avaliar, certo? Porque elas são muito incipientes. Ó, aqui também tem uma desmineralização nessa distal do 46, na mesial do 15, nessa distal do 25, tá? Isso tudo são pequenas lesões, certo? Que se a gente não tiver um olho treinado ou não tiver uma técnica muito bem executada, sem sobreposição de faces proximais, a gente não consegue avaliar. E é justamente essas lesões aqui que a gente procura fazer a detecção o mais precoce possível para tentar uma remineralização. Porque lesões como essas aqui são facilmente, não, precisa da colaboração do paciente, mas elas podem sim se tentar fazer a remineralização delas antes de tentar partir para um tratamento mais, digamos assim, mais invasivo, que é a restauração. Bom, quando as lesões proximais, como eu disse antes, elas ultrapassam, né, ou chegam no limite amelodentinário, a lesão ela não está mais restrita ao esmalte, ela já é uma lesão de dentina. Tá? Também tem uma imagem radiolúcida, ela se desenvolve a partir da localização aonde a lesão iniciou no esmalte, né? Porque primeiro o esmalte precisa perder mineral para depois a dentina perder mineral. A gente não vai começar por uma lesão em dentina, a gente primeiro tem que começar pela lesão em esmalte, né? O esmalte primeiro perde o mineral para depois perder o mineral da dentina, porque o biofilme não vai se aderir à dentina antes de ter desmineralizado o esmalte, certo? Então, acontece, né, ocorre essas imagens radiolúcidas, a gente consegue ver essas imagens radiolúcidas, mais uma vez um formato de triângulo ou de um semicírculo, aqui seguindo não mais os prismas de esmalte, mas sim os túbulos dentinários, certo? E uma das características é que normalmente quando essas lesões atingem o limite amelodentinário e chegam na dentina, elas são lesões maiores do que as lesões de esmalte. Isso porque a dentina é um tecido menos mineralizado que o esmalte, então a sua perda de mineral ocorre com uma progressão mais rápida e ela acaba sendo mais extensa do que quando estava restrita ao esmalte. Certo? Então, aqui a gente consegue perceber que nessa distal do dente 14, tá? A lesão, a imagem radiolúcida, ela já, né, já passou do esmalte, já chegou no limite amelodentinário e a gente já começa a perceber essa sombra aqui em dentina, tá? Então, no esmalte, a gente consegue ver que ela já chegou no limite amelodentinário e já chegou em dentina, então não posso mais chamar essa lesão de uma lesão em esmalte, eu tenho que chamar ela de uma lesão em dentina. E aqui, mais claramente ainda, né, a gente consegue observar que existe a lesão em esmalte, tem um pouco de sobreposição aqui dessas faces proximais, né, não fazendo com que a visualização do esmalte fique um pouco prejudicada, mas a gente consegue perceber bem que existe uma lesão e uma lesão extensa já, né? Uma perda de mineral extensa na distal do 46, aqui já está uma perda bastante grande, bastante extensa, caracterizando uma cárie proximal em dentina. Passando para as cáries oclusais,
As cáries oclusais, elas também podem ser classificadas em lesões de esmalte e em lesões de dentina. No entanto, radiograficamente, lesões em esmalte, quando não cavitadas, dificilmente elas mostram imagens radiográficas, tá? As lesões em esmalte dificilmente vão mostrar imagens radiográficas quando não existe cavitação nesse esmalte. Por que isso? Aqui temos uma foto, não exatamente, né, mostrando somente a vestibular do dente, mas também mostrando um pouco da oclusal, justamente para vocês pensarem. Onde se desenvolvem as cáries oclusais? As cáries oclusais, elas não vão se desenvolver nas cúspides, certo? Pela própria fala, né, a língua se mexendo, a saliva, os tecidos moles, e na higienização, obviamente, né, as cúspides são constantemente, digamos assim, limpas. É difícil aderir biofilme nas cúspides. Onde é que o biofilme adere? Justamente nos sulcos, fóssulas e fissuras dos dentes. Então, são esses os locais onde ocorre a desmineralização. E se vocês forem pensar, esses sulcos, fóssulas, fissuras, eles estão todos, digamos assim, quando se coloca, né, um filme, um receptor de imagem para poder fazer a radiografia e faz a entrada da radiação aqui pela vestibular, essas cúspides sadias, elas muito radiopacas, né, e muito densas, elas mascaram a imagem dos sulcos que possam estar desmineralizados. E por isso a gente dificilmente, enquanto não ocorre a cavitação, esses sulcos, né, que estão perdendo o mineral e podem estar mais radiolúcidos e realmente apareceriam mais radiolúcidos, a gente não consegue ver justamente pela sobreposição de muita estrutura densa na região que é o esmalte muito denso das cúspides. Lembra da história dos 30% de perda de tecido, tá? Provavelmente isso aqui não chegou a um patamar que a gente possa enxergar na radiografia. Então, por isso, por mais que a gente conseguisse classificar em cáries oclusais de esmalte e de dentina, quando a lesão ainda está restrita ao esmalte, ainda não chegou na dentina, a gente não consegue visualizar essas lesões em radiografias. Quando ela atinge o limite amelodentinário, já expliquei lá nas cáries proximais, daí já não se trata mais de uma cárie em esmalte, já chegou no limite amelodentinário, então já é uma cárie de dentina, mas a primeira imagem que a gente vê no limite amelodentinário é de uma linha ou às vezes uma pequena faixa um pouquinho mais espessa, né? Mas a gente costuma falar de uma linha radiolúcida, tá? Uma linha mais horizontal, digamos assim, radiolúcida, que se desenvolve abaixo dos sulcos, fossas e fissuras, porque foi justamente os locais onde ocorreu a desmineralização na face oclusal do dente. E a primeira imagem que a gente observa é essa, justamente, né, como nesse dente 47 aqui, ó, abaixo do sulco, tá? A gente consegue observar uma linha radiolúcida, uma linha mais horizontal, radiolúcida, certo? Que me diz que esse dente já tem uma lesão de cárie oclusal, tá? E aí, quando ele chega em dentina, realmente, né, depois de apenas chegar no limite amelodentinário, se bem que no limite amelodentinário, como eu disse, a gente já pode considerar uma cárie dentina, a imagem radiolúcida, ela vai formar esse formato mais característico de um semicírculo, com a base no limite amelodentinário, normalmente, mais uma vez, abaixo de sulcos, fossas e fissuras, porque foi onde a lesão se formou, tá? Então, por exemplo, aqui nesse 47, tá? Eu tenho aqui já uma lesão em dentina,
mostrando muito pouca coisa em esmalte, apenas esse risquinho radiolúcido aqui, que como eu disse, que a gente não é característico da observação da imagem sugestiva da cárie, né? E sim essa linha radiolúcida já no limite amelo-dentinário, me mostrando que eu tenho uma lesão de cárie já em dentina. E aqui, ó, uma área, uma lesão muito maior. Mais uma vez aqui no 47, temos vários 47 aqui, né, com lesões de cárie, certo? Então, mais uma vez aqui, só que diferente deste paciente, este outro paciente aqui tem uma lesão muito mais extensa, ó, com aquele formato mais ou menos de um semicírculo, abaixo de um sulco, fossa ou fissura. Bom, cárie de faces livres. Diferente das cáries proximais ou das cáries oclusais, especialmente das cáries proximais, as faces livres, ou seja, vestibular e lingual, são faces que a gente claramente consegue observar em exames clínicos, tá? Então, as cáries de face livre, elas são muito mais facilmente diagnosticadas em exames clínicos do que propriamente em exames radiográficos. A gente pode observar elas em radiografias, elas são um pouco mais difíceis de serem observadas em radiografias do que as oclusais e do que as proximais, mas é importante a gente falar nelas, mesmo que a maior parte dos diagnósticos sejam diagnósticos clínicos, porque em determinadas situações a gente pode confundir radiograficamente uma cárie de face livre com uma cárie oclusal. Onde normalmente se desenvolvem as cáries de face livre? Nas faces, bem nas cervicais, né, dos dentes, seja na vestibular ou seja na palatino-lingual, bem nessa região cervical, que é a região onde acumula biofilme, pode se formar as cáries de face livre, e também nesses sulcos, né, que existem mais marcados nos dentes, como por exemplo o sulco palatino dos primeiros molares superiores e os sulcos vestibulares dos primeiros molares inferiores, são locais, né, onde se desenvolve mais facilmente as cáries de face livre quando ela se desenvolve, né? E isso é importante a gente pontuar aqui, porque justamente, olha aqui o formato do sulco, por exemplo, desse primeiro molar superior, certo? Ele é uma linha também, só que uma linha vertical, tá? E é mais ou menos esse formato aqui que depois a gente vai ver na radiografia que possui uma cárie de face livre, tá? E nessas regiões aqui, ó, cervicais, também é importante a gente pensar que elas se desenvolvem aqui e que facilmente elas são vistas em exames clínicos, porque se a gente for pensar, né, pela sobreposição de imagens, exatamente nessa região aqui é uma região onde existe a câmara pulpar. Câmara pulpar já é radiolúcida, a imagem da cárie são imagens radiolúcidas pela perda de mineral. Então, às vezes, né, quando não exatamente quando elas se localizam bem nas proximais, mas mais no centro do dente, radiograficamente às vezes pode sobrepor a polpa nessa região e não necessariamente a gente conseguir enxergar tão facilmente essas lesões em radiografias, tá? Então, como eu disse, são imagens radiolúcidas que podem se desenvolver tanto na região cervical ou nos sulcos, né, dos molares, os sulcos vestibulares dos inferiores e linguais dos superiores, né, que são os locais onde mais se desenvolvem essas cáries de faces livres, certo? O formato vai variar de acordo com a localização. Por exemplo, as lesões que se desenvolvem nos sulcos dos molares, eles têm como o próprio sulco esse formato mais de uma linha vertical, certo? Às vezes eles podem se desenvolver mais ou menos quando elas começam a se alastrar muito além do sulco, ao invés de ser uma linha, às vezes ela é esse formato mais arredondado, tá? Lembrando que quando se desenvolve na cervical, mais no centro do dente, podem estar sobrepostos com a imagem da câmara pulpar. E uma coisa importante, né, quando a gente pensa nessas lesões nessa posição aqui,
dos sulcos especialmente, a gente pode confundir com uma cárie na dentina. Lembrando do formato da cárie da dentina, pode ser uma linha, mas é uma linha mais horizontal, enquanto as cáries de face livre são uma linha mais vertical, ou elas podem ser mais arredondadas, enquanto as cáries de dentina, as cáries de dentina oclusais, elas podem ser um formato mais de semicírculo, tá? E outra coisa, as cáries de faces livres, né, por elas não iniciarem na oclusal, elas não necessariamente se desenvolvem embaixo dos sulcos, elas podem se desenvolver embaixo de cúspides. Então, também outra forma de tentar diferenciar cáries de faces livres, fora a forma mais fácil, que é avaliar clinicamente aquele paciente, né, observar clinicamente, quando eu tenho o paciente na minha frente, se aquela imagem que eu estou enxergando radiolúcida na radiografia pode ser vista numa face livre daquele dente do paciente, certo? Então aqui, né, mostrando mais ou menos uma forma mais arredondada, pode ver que é bem diferente, né, daquele formato mais de semicírculo das cáries oclusais, aqui no, digamos, no sulco do 40, mais uma vez um 47, né, no sulco desse 47, mostrando aqui que pode se desenvolver não necessariamente embaixo do sulco oclusal, né, mas embaixo da cúspide. E aqui também, ó, um formato bem mais arredondado, certo? Nessa lesão, essa imagem radiolúcida aqui nesse 26, esse formato mais arredondado, exatamente embaixo de uma cúspide, tá? Então, isso aqui também me diz que possivelmente eu tenho uma cárie de face livre, tá? Diferente, por exemplo, dessa aqui, ó. Vocês estão vendo que eu tenho uma imagem radiolúcida, muito mais naquele formato de linha ou de faixa, né, que está se desenvolvendo aquele semicírculo. Nesse dente 37 aqui, ó, aqui sim me mostrando que eu tenho uma lesão de oclusal em dentina, enquanto aqui eu tenho uma cárie, uma lesão de face livre, tá? Com relação à face livre, diferente das cáries proximais e das cáries oclusais, as cáries de face livre a gente não classifica em esmalte dentina, ela é simplesmente cárie de face livre, e também a gente não consegue dizer pela sobreposição se ela é vestibular ou se ela é palatino-lingual, tá? Simplesmente a gente chama de uma cárie de face livre. E por último, as cáries radiculares ou cáries sementárias, tá? São aquelas que se desenvolvem não mais nas coroas dentárias e sim nas raízes, tá? Pode ver que elas não estão mais nas coroas, não estão nem nas regiões cervicais. Realmente, o local que está sofrendo o processo de desmineralização é a raiz do dente. Só que para isso acontecer, né, essas imagens radiolúcidas que se desenvolvem abaixo da junção cemento-esmalte, já pode ver, isso aqui não é uma cárie proximal, porque ela não está em esmalte, não está na coroa, já está abaixo da junção amelo-cementária, né, ou da junção cemento-esmalte, certo? Ela já está em raiz, então isso aqui realmente é uma cárie radicular ou uma cárie sementária. Para que se deposite biofilme na superfícies radiculares, é preciso haver perda óssea, tá? Esse paciente aqui já apresenta perda óssea, já apresenta uma doença periodontal. Então, para que se desenvolva a cárie, é necessária a presença de biofilme aderido ao dente, e a superfície radicular só vai ter biofilme aderido quando ela estiver exposta, ou seja, quando eu tiver perda óssea associada. É a maior parte das vezes, tá? Às vezes, umas pequenas recessões em regiões cervicais, né, podem desenvolver as cáries radiculares nessas regiões, mas normalmente é porque já existe perda óssea. Até porque se existe biofilme aderido ao dente nessas regiões aqui, esse biofilme não vai servir só para produzir ácidos e fazer perda de estrutura dentária, mas também para causar um processo inflamatório nos tecidos periodontais, fazendo com que ocorra a instalação da doença periodontal no paciente.
certo? Também é uma imagem radiolúcida, como eu disse, se desenvolve abaixo da junção amelo-sementária, né, da junção cemento-esmalte, ou seja, na raiz dos dentes, não mais nas coroas. Esse formato semelhante a um semicírculo, né, com a base voltada, mais uma vez, para a região externa da superfície radicular, normalmente associado a perdas ósseas. Então, são lesões que se desenvolvem e como elas acometem, né, o esmalte tem muito pouco, aliás, não, o cemento, melhor dizendo, tem muito pouca estrutura, né, ela logo invade a dentina, então normalmente são lesões de rápida progressão que se desenvolvem rápido e que muitas vezes, inclusive pelo fato de estar associada à doença periodontal, levam mais facilmente à perda dentária. Tá? Cáries radiculares podem ser restauradas? Podem, ó. Esse paciente aqui, possivelmente pela posição do dente aqui, eu não sei se é um 24 ou um 25, me parece um 25, mas enfim, né, vamos dizer que aqui seria o 25, tá faltando o 26 e aqui o 27 pelo formato do molar, tá? Aqui, ó, esse 25, a parte distal da raiz desse 25 possui uma restauração, tá? Então, esse paciente já tem uma restauração, pode ser restaurado. Mas uma lesão como essa, ó, se a gente for pensar que para poder enxergar radiograficamente a perda de estrutura já tem que ser passado de 30%, então possivelmente clinicamente isso aqui mostra uma situação ainda pior do que na radiografia, né? Polpa já está comprometida, olha aqui, eu já tenho lesão apical, né? Já tenho nossos próximos vídeos, vamos falar sobre as alterações de periápse, mas já vejam que a gente tem uma perda óssea nessa região aqui apical, então possivelmente esse dente aqui vai ser um dente perdido, né? Elas levam mais facilmente as perdas dentárias do que propriamente as lesões que se encontram em coroas, tá? Bom, como falei lá no início do vídeo, um dos sistemas mais aceitos para classificar cárie é o Sistema Internacional de Detecção e Avaliação de Cárie, que é o chamado ICEDAS. O ICEDAS ele tem critérios clínicos para classificar a cárie, né, naqueles 6 estágios, e radiograficamente existe uma classificação paralela, né, porque a radiografia, eles falam em todo o documento não só do ICEDAS, mas do próprio ICCMS, que as radiografias elas são formas eficientes de auxiliar no diagnóstico da cárie, especialmente lesões em dentes posteriores em faces proximais, tanto que a classificação mostra, né, as lesões nas faces proximais e podendo ser adaptada para as faces oclusais. Ela não leva em consideração faces livres e até existe uma classificação radicular que foge um pouco desse próprio classificação mais convencional do ICEDAS, digamos assim, né? E pelo fato dele ser um pouco limitado, né, apenas para dentes posteriores, lesões coronárias muito mais em faces proximais do que propriamente também nas oclusais, e por ter um sistema de classificação, né, que ele leva em consideração os estágios, de não ter, né, presença de imagens radiolúcidas até os estágios mais severos, mas que às vezes é difícil diferenciar um estágio do outro, a gente não usa tanto essa classificação do ICEDAS. Tá? Porque a gente tem, né, por exemplo, na classificação 0, que não existiria imagem radiolúcida, depois vem os estágios iniciais, os chamados 1, 2 e 3, em que a gente observa a lesão na metade externa do esmalte, na metade interna do esmalte, próximo ao limite, aqui já seria uma lesão que chegaria em dentina, depois o estágio moderado, que já estaria no terço médio
de dentina, e depois dos estágios mais avançados, terço interno de dentina, e depois seria as lesões que se estendem por toda a dentina, né? Que eles até falam em polpa. Eu até acho engraçado eles falarem em polpa, porque polpa não desmineraliza, então como é que vai ter uma cárie na polpa? Entende-se, logicamente, que é porque ela atingiu possivelmente a câmara pulpar, né? E já está causando repercussões pulpares. Possivelmente essas lesões aqui já seriam as cavitadas, mas radiograficamente é difícil às vezes da gente levar em consideração a face do dente para saber até onde seria 1/3, 2/3, né? No caso da dentina, o terço externo de esmalte, terço interno do esmalte. Então não é muito usual a gente em avaliações ou mesmo em laudos usar esse sistema para classificar as cáries, apesar de reconhecer esse sistema e saber da importância desse sistema. Mas para nós é muito mais, digamos assim, útil a descrição de a face, né? Por exemplo, aqui no caso são cáries de faces proximais, na mesial do 16, na distal do 15, ou aqui na oclusal do 28, tá? E que elas estariam, né, mais restritas ao esmalte ou em dentina ou, né, profundas em dentina, do que propriamente diferenciar em 1/3, 2/3. Então saibam que a gente vai falar com vocês, ou vai cobrar de vocês, ou vai trabalhar com vocês, mais essa classificação que eu falei anteriormente de faces do que propriamente usando esses critérios ou essas classificações em 6 estágios do ICEDAS, apesar de saber que ele existe, de reconhecer e dizer que clinicamente esses critérios são precisos e úteis para serem avaliados, certo? E por último, antes de finalizarmos essa segunda parte da aula, tudo que a gente falou antes, né, de faces, é quando aquela face está sendo atingida inicialmente pelo processo de desmineralização. Mas existem situações em que o dente já possui uma restauração, ó, meu desenho esquemático de restauração aqui, já possui uma restauração e a gente observa que existem imagens radiolúcidas em margens de restaurações, tá? Em qualquer localização, na margem da restauração, a gente pode observar que existem imagens radiolúcidas. Às vezes, né, o terceiro e último vídeo, que vai ser logo em seguida, né, às vezes é difícil da gente realmente avaliar se essa seria uma cárie na margem, chamada de cárie adjacente às restaurações, ou seria algum material forrador ou material adesivo, já vamos falar mais especificamente sobre isso, né? Quando essas imagens radiolúcidas estão no fundo das cavidades. Mas quando estão nas margens, né, indicando que muitas vezes existe a infiltração, que a gente fala, né? Pode ter um erro na técnica, ou o paciente não faz higienização correta e aí acumula biofilme na margem da restauração, e aí a gente consegue observar que existem essas imagens radiolúcidas nas margens das restaurações, e aí são chamadas de cáries adjacentes às restaurações, certo? Ó, por exemplo, aqui eu já tenho essa imagem radiopaca mostrando que esse dente possui uma restauração, só que na margem dela, ó, no fundo dessa restauração, existe uma imagem radiolúcida que, em função de existir esse gap aqui, né, na superfície externa, está me mostrando que isso aqui seria o que a gente chama de cárie adjacente à restauração. Tem gente que chama, os livros que chamam ainda de cárie secundária, mas o nome mais correto é chamar cárie adjacente à restauração. Aqui também, ó, tem uma restauração, né, extensa, aqui nesse 46, e eu consigo observar aqui na distal, aqui abaixo, na margem da restauração, eu tenho essa imagem radiolúcida que me diz que eu tenho uma cárie adjacente à restauração.
Quando elas são grandes, assim, né, extensas dessa forma, é fácil da gente diagnosticar, mas às vezes quando são essas pequenas linhas nas margens, elas são difíceis, justamente porque se a gente faz uma determinada angulação com o raio, às vezes, né, a gente não consegue visualizar essa imagem radiolúcida, justamente porque o material radiopaco do que está usando para ser restaurado o dente, mesmo a amálgama nem se fala, mas a resina também, por ter mais densidade que a área de perda, a área que está sendo desmineralizada por causa da cárie, pode fazer esse mascaramento, né, das restaurações. Então, temos que cuidar muito bem essas angulações para que a gente não mascare essas restaurações, sejam por erros de angulação horizontal, como está mostrando aqui, mas também angulações verticais, erros de angulação vertical também pode causar esses problemas. Então, estamos terminando essa segunda parte da aula. Na terceira parte da aula, terceira e última, vamos falar sobre alguns fatores que podem influenciar a visualização das lesões de cárie em radiografia. Até o próximo vídeo.